Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim: Bom dia, André, meu nome é... Sou italiano, nascido e criado na Itália, mas atualmente moro no Brasil há alguns anos. Tenho 22 anos, moro no Espírito Santo, na capital Vitória, e minha história é meio que inacreditável. Acompanho o seu canal e nunca vi uma parecida, por isso resolvi pedir ajuda para o meu caso específico. Há 4 anos conheci uma menina, ela era tudo aquilo que eu queria ser, não, né? Ela não era tudo aquilo que você queria ser, ela era tudo aquilo que você queria ter. Não, eu entendo, né? Você é italiano, ainda tem dificuldade com a língua e tal. Tinha vários amigos onde passava, era muito bem-vinda, engraçada. Ah não, tá certo então, né? Me desculpe, eu que entendi errado aqui. Ela era tudo aquilo que você queria ser, em termos de o jeito dela, alegre, extrovertida, tem muitos amigos. Ah, aí André, tá vendo? Acha que o menino tá trocando a palavra aqui quando tá nada, tá certíssimo. Desculpe-me. E eu sempre fui muito tímido, quase não abro a boca. Vai ver, é pela minha criação, que é meio diferente da dos brasileiros em geral. Meu querido, toca aí, italiano. Italiano, toca aí, porque não tem nada a ver com a educação, tá? De ser italiano e... Não. Eu sou exatamente desse jeito aqui, ó. Tá? Muito tímido. Sou eu, bingo, tamo junto, mano. Quase não abro a boca, tamo junto. Às vezes vocês me assistindo falam, não é possível, não é possível. Bom, aqui eu tenho que falar, né? Mas no meu dia a dia, sou muito quieto, sou tímido, enfim. Esse sou eu. Então não é pelo fato de ser italiano tal, não. Às vezes as pessoas acham que todo mundo que nasce no Brasil tem o gingado, né? O samba no pé, o caliente. Bom, caliente, tudo bem. Caliente, tudo bem. Agora, o gingado, coisa extrovertida, vambora. Não é. Isso aí é personalidade mesmo, né? Característica própria de cada um. Mas mesmo com essa diferença, me encantei por ela. Começamos a conversar pelo Face através de um amigo em comum. O tempo foi passando, começamos a nos entender. Eram 1000 maravilhas, contei algumas coisas da minha vida para ela que ninguém sabia, só os mais íntimos mesmo. Falei que tinha 2 filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 8 meses. Desde então começou o inferno na minha vida. Ela se trocava com as crianças. Se trocava? Não. Você que está querendo dizer se comparava, né? Com as crianças. Tipo, se eu comprava uma bala para os meus filhos, tinha que comprar para ela também. Se eu não dava, terminava. Afe Maria, quer dizer, de 2 crianças você passou a ter 3, né? Que trash isso. De 2 crianças você passou a ter 3. Você está vendo como é trash isso. Os adultos infantilizados é trash. Mas é porque ela é novinha, então tem não sei quantos anos aí, né? Você tem 22, ela deve ter essa mesma faixa etária. Não. Tá? Olha, umas 2 semanas atrás, não vou contar o caso aqui, mas eu acompanhei um negocinho de ciúminho, de não sei o quê, porque, fulano é mais importante pra você do que ciclano, então não sei o quê. De gente já tô com seus 50 e tantos anos aí, né? Nas costas. 50 e tantos anos nas costas, mas meu bem, entendeu? Atitude de, criancinha na escola, eu quero. Tia, por que você fica com ele? Por que você falou que ele é mais importante? Por que, tia? Ai, tia.
Então, olha, essas coisas... E ter ciúme de criança, gente. Quantos são os casos, não é verdade? Começa a namorar com uma pessoa que já tem filhos, fica com ciúme dos filhos. Eu morro e não entendo isso. Eu vou morrer e não vou entender esse tipo de ciúme. Ciúme de criança. Tudo era, vamos terminar. Chega, quero um namorado só pra mim, não uma babá. Nossa. Ela não entendia que tenho responsabilidades com meus filhos, além de ter com ela. Desde então, começou a me manipular e usava o sexo para isso. Se eu fizesse tudo o que ela queria, era uma maravilha. Fazíamos sexo a hora que eu queria e quantas vezes quisesse. Mas se eu ouvisse um não, era motivo para ficar de 2 a 3 meses sem fazer nada comigo. Ai, que criancinha, hein? E eu, na maioria das vezes, acabava cedendo por não conseguir ficar esse tempo todo sem manter relações. O tempo foi passando e eu fui me abrindo mais com ela, começou a me perguntar do meu passado e eu falei a verdade. Falei que já havia me envolvido com drogas, mas que hoje em dia somente usava e que não usava só um tipo. Não, então não é passado, né, meu querido? É passado que continua no presente, né? Porque do jeito que você falou parecia que era... Né? Então, é passado que continua no hoje, né? Mas que apesar de tudo não tinha vontade nenhuma de parar, pois isso não me atrapalhava em nada. Lê do engano, viu? Você acha que não atrapalha. Agora, com 22 anos, você não vai perceber, não. Daqui a alguns anos, tá? E dependendo da intensidade, porque, enfim, tá? Não é esse o foco aqui, mas eu não posso me sentir conivente com esse tipo de afirmação, ok? Eu me sentiria péssimo se eu me sentisse conivente com esse tipo de afirmação. O que quer dizer? Eu uso, mas não me atrapalha em nada. Então, como se fosse uma coisa absolutamente... Eu uso todos os tipos de droga, venenos para o organismo, e isso não me atrapalha em nada. Então, eu me sentiria mal se eu passasse por essa frase, mesmo não sendo o foco do e-mail, e absolutamente não desse o meu ponto de vista acerca disso. Ok? Não concordo. Agora você pode achar que não atrapalha. É igual aquela pessoa que bebe e acha que dirige melhor. Rapaz, quando eu bebo, eu dirijo melhor ainda. Sempre que eles ficam pra fome, lei seca, não sei o que, eu dirijo melhor ainda. Ou seja, nossa, desculpa aí, você é o diferentão. Você é um ser estranho, então, sobre a face da Terra. Porque você contraria o que é científico. A bebida atrapalha a coordenação motora, enfim, e todos os aspectos. Você perde o senso crítico e todas as outras coisas físicas e não só físicas, enquanto comportamentais que a bebida provoca. Ok. Certo? Tá. Ponto. Não vou mais me alongar, sem mais delongas sobre isso. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha conhecimento que ela também usava drogas de vários tipos com os próprios parentes e amigos dela. Mas preferi fingir que não sabia, pois ela poderia ficar brava. E um tempo depois ela ficou completamente diferente. Jogava o meu vício na minha cara, em qualquer tipo de situação e na frente de qualquer um. Aquilo me dava um ódio, eu confiei nela. Achei que podia confiar nela, pois ela também era, e eu nunca a havia ofendido. Era usuária, né? Em novembro tive que viajar para a Itália para fazer uma cirurgia nos olhos. Tá, nem vou dar tantas informações aqui, né? Porque está ficando muito específico, então nem vou dar que tipo de cirurgia que você foi fazer, tá bom? Certo? Tem muitos detalhes aqui, então eu prefiro omitir. Fiquei cerca de 2 meses fora e nesse tempo ela sempre no Face falando comigo, parecia tudo ótimo. Quando voltei para o Brasil, tivemos a notícia que ela estava grávida de 3 meses. Ela era muito novinha, tinha apenas
15 anos. 3 crianças mesmo, né, meu querido? Tinha 2 filhos, mais uma agora, né? 3 crianças. E agora você tem 2 crianças e mais uma carregando outra. Ave Maria. Fiquei desesperado, não sabia nem o que fazer. Agora tinha 3 filhos para cuidar. 4, viu? 4. E uma adolescente que se preocupava mais com o Face do que com a vida real. Meu querido, você quer se envolver com uma menina de 15 anos e quer que ela se preocupe com o quê? Hein? Meu, essa semana é o 2º vídeo que eu tô gravando desse tipo de situação. Só nessa semana. Ou seja, o primeiro foi ao ar segunda-feira, esse está indo ao ar, hoje é quinta. Está indo ao ar esse vídeo. Isso, quinta-feira, já fiz as contas olhando a data que eu tenho anotado aqui. Quinta-feira que está indo esse vídeo. Quer dizer, segunda foi falando justamente sobre isso. Eu estou me envolvendo com uma menina de 15 anos e eu quero que ela tenha o quê? A maturidade de uma de 30. Ela só se preocupa com o Face. Sério? Não diga. Fiquei sem chão, mas continuei com ela. Fomos morar juntos, eu comprei tudo pro bebê, tudo que você puder imaginar. Mas vivíamos brigando e as brigas eram cada dia pior. Ela chegou a me agredir com a vassoura. Olha isso, gente. Ela chegou a me agredir com a vassoura, que era o meio de transporte dela. Era o meio de locomoção dela. Ela te agrediu. Não é que ela te agrediu, ela te atropelou. Ai. Me arremessou copos e pratos, e tudo por coisas fúteis. Quando o bebê nasceu, eu escolhi o nome de nem vou falar. É um nome bonito, aliás. Parabéns. É um nome muito bonito. Adoro esse nome. Mas quando eu olhei a criança, assim eu falei, Senhor, esse menino não é meu. Esse menino não é meu filho nunca. Eu sou branco, dos olhos claros. A mãe dele também. Essa criança é negra. Fiquei tão nervoso que saí da maternidade na hora, sem dar nem tchau para ela. Fui atrás e investiguei. Descobri que ela fazia programas com inúmeros caras para bancar o seu vício em drogas. Eita, nossa, a coisa é séria, hein? Tá vendo, meu querido? Olha lá o que você falou lá em cima. Eu usava porque não me atrapalha em nada. Vamos aplicar o não atrapalha em nada agora aqui, na situação específica dela, com 15 anos. Ai, eu sinto até, sei lá, fico meio perdido com isso. É triste isso. Triste. Fiquei perdido, pois eu a amava, apesar de tudo. Não esperei nem ela sair da maternidade, arrumei as coisas dela e levei tudo para a casa do pai dela, sem nem explicar. Coloquei no quintal e fui embora. Nunca mais falei com ela. Mudei de casa e de número de celular. Jurei nunca mais olhar na cara dela. Até hoje a criança já tem 3 anos e ainda ninguém sabe quem é o pai. Já fizeram 4 exames de DNA, todos negativos. Bom, então inclusive você, né? Fez o exame aí, né? Gente, olha isso, não consegue saber quem é o pai. Há 4 meses atrás resolvi voltar para a minha casa que estava alugada e ela me procurou uma semana depois, me pedindo R$5 para comprar uma caixinha de leite para o filho dela, pois já tinha 2 semanas que a criança estava sem ela e ela estava desempregada. Ai, meu querido, olha, meu Deus do céu, é horrível isso, a constatação que eu estou chegando aqui. Mas eu duvido que esses R$5 era para dar leite para o filho. Duvido. Eu até acredito que o filho estava sem tomar leite durante todo esse tempo. Mas entre comprar a pedra para ela
e a caixinha de leite pro filho, ela vai comprar a pedra para ela. Ai, olha. Ai, tô passando até mal, gente, é sério. Ai, Senhor do céu, que realidade horrível. O que é isso, gente? Fiquei com dó, pois também sou pai, apesar de tudo, é muito ruim ver nossos filhos pedindo e não ter para dar. Depois desse dia, assumi a responsabilidade pela alimentação do menino, mas desde então os meus sentimentos por ela estão voltando e eu não tenho coragem de voltar atrás, pois o que ela fez não tem perdão. Queria saber o que devo fazer, pois ela me humilhou, me traiu, não posso gostar de alguém assim, conto com a sua ajuda, obrigado. E aí, né, ele colocou uma foto dele e da criança. Segue em anexo a foto minha e da criança para você ver se tem cabimento. Meu querido, parabéns, porque você também é um moço muito bonito, né? Olha que olho. Você tem Nossa, você é muito bonito. Você é muito bonito, menino. Tem uma vida inteira pela frente e aí vai ficar se enfiando nessas drogas também. Olha ela. Olha ela. Olha, ela tá deixando de dar de comer pro filho para sustentar o vício. Meu querido, o vício, dia mais, dia menos, uns só muda o ritmo, viu? Tem uns que começam a usar hoje e daqui 15 dias já estão absolutamente absorvidos pelo vício. E tem outros que levam um tempinho mais, mas depois também vira a mesma coisa. Então, quer dizer, você tem ela como modelo aí, sabe? Se livra disso, meu querido. Se livra disso. Se livra dessas drogas. Ah, não me atrapalha em nada. Atrapalha sim. Atrapalha muito. Acabando com a sua saúde, acabando com você. Então, quer dizer, o que não nos faltam são exemplos de pessoas. Por que a gente acha que, não, comigo vai ser diferente, eu tenho controle? Como que eu tenho controle sobre algo que me vicia? Tá, eu falei que eu não ia falar sobre esse aspecto, mas a droga é algo que me incomoda. É um problema social e é um problema que a gente tem que ter uma postura diferente diante disso. Porque, sim, é um problema social, mas tudo começa com uma postura pessoal. Certo? A droga, ela é um problema social, mas tudo começa de uma postura pessoal. Da gente se envolver com isso. E aí a gente começa pessoalmente, individualmente, a gente começa a acreditar que não, eu uso a hora que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. E depois isso sai do controle e foge do controle absolutamente. Agora, no quesito aqui, meu querido, você teve uma atitude muito nobre. Já fizeram aí 4 exames, não sabe quem é o pai da criança. Mas você, né, assim, quis cuidar pelo menos da alimentação do menino. Que, aliás, ai, que menino lindo também, né? Olha isso, ai. Ai, hoje acho que eu tô meio manteiga derretida, porque são as histórias que estão aparecendo, que estão hoje mexendo com o meu emocional. Daqui a pouco eu preciso mandar um e-mail para mim mesmo. E então você se sensibilizou e quis cuidar pelo menos da alimentação do menino. Agora, você se sensibilizar e querer cuidar do menino, cuidado, meu querido. Ou isso foi só um meio também para que você voltasse a se aproximar dela? Tudo bem, eu acredito que, ok, as pessoas, elas erram, mas num caso aí, ai, olha, pelo amor de Deus, certo? É isso que, como você disse assim, ó, eu não posso gostar de alguém assim, ou seja, ela tem características de alguém que você não quer. E que você não se vê ao lado de uma pessoa com essas características. Não estamos aqui reduzindo a pessoa ou diminuindo a pessoa. Todos nós temos valor. Mas as pessoas, o comportamento delas, a gente pode
se posicionar diante do comportamento que elas têm. A gente fala, não, esse tipo de... Por exemplo, tem determinadas pessoas, a gente respeita a pessoa. A gente sabe que a pessoa tem o seu valor, ponto. E eu não tenho o direito de te reduzir enquanto ser humano, enquanto pessoa. Porém, você tem determinadas características, você tem atitudes que não me agradam. E eu tenho total liberdade de não querer ter amizade com você. Não é verdade? Eu sou assim. Por exemplo, tem determinadas pessoas que têm determinadas características, pessoas que olham os outros de cima para baixo, nariz empinado, pessoas que gostam de pisar, humilhar os outros. Eu não quero para mim. Eu não quero ter esse tipo de contato. Por quê? Porque eu me acho melhorzão que elas, melhor que elas? Não. Porque eu tenho outros princípios. E isso não vai me fazer bem. Eu conviver com pessoas desse jeito. Eu não concordo. E não vai me fazer bem conviver com pessoas assim. Respeito elas enquanto pessoas, jamais, porque senão eu estaria fazendo justamente o que elas fazem, o que eu condeno que elas fazem. Eu não gosto das atitudes delas porque elas humilham as outras e eu, por sua vez, me acho no direito de humilhá-las porque elas humilham outras. Então, quer dizer, eu estou fazendo justamente aquilo que eu condeno nelas. Então não é nesse sentido que, eu sou o melhorzão. Não, mas meu querido, você tem determinadas atitudes que não me fazem bem, eu não considero que é correto, então eu não quero ter amizade com você porque não vai rolar. Entende? Não vai. Não vai rolar, não dá certo, não dá liga e não adianta. Agora, em nível amoroso também é assim. A gente percebe determinadas atitudes, eu não quero gostar de uma pessoa assim. Não porque a gente está diminuindo. Porque a gente está olhando o comportamento, as ações, e é necessário que a gente encare. Porque senão a gente acha que, mas eu amo, não sei o que. Não, pera lá. Sentimento, eu preciso ter coisas concretas para que eu possa então fazer com que o sentimento frutifique em mim. Ou não. Eu posso fazer com que o sentimento comece a sair de mim a partir do que eu analiso. E eu chego à conclusão que não vai rolar. Eu não quero. Você tem atitudes que não vai dar certo. Não vai dar, não adianta. É aí que a gente encara, de fato, a realidade, se posiciona diante dela. Do que achar que o amor é uma coisa mágica, o cupido. Eu quero dar na cara desse cupido. Não, você não tem que dar na cara, tem que dar na própria cara. Tem que dar na cara do cupido. Esse desgraçado, eu quero pegar uma garrucha. Uma garrucha. Quero pegar uma garrucha. Meter um tiro nesse cupido estúpido que vem. Não, a gente fala como se fosse uma coisa mágica. Não, os sentimentos são nossos. Não tem cupidinho nenhum aí, não. Tá introjetando a poção do amor dentro de nós e que então agora nos impossibilita de largar isso. Não, eu encaro, eu enxergo, eu me posiciono, eu compreendo, eu percebo. Não, esse tipo de coisa não vai rolar, não dá certo, tal. Então, eu começo a tirar as poções de dentro de mim através da minha análise. Eu mexo no meu caldeirão. Certo? Meu querido, e pensa sobre o que eu falei das drogas, tá? Muito obrigado. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado e um forte abraço.